Olá, bem-vindos a mais um episódio do Fala Mulher, para que juntas falemos, nós mulheres falemos. Davina Castro, olá, como vai? Olá, tudo bem? Depois as meninas vão se apresentar. Meu nome é Davina, sou assistente social, terapeuta de família, a gente já se conhece. Seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso podcast, é a primeira vez que você está aqui conosco. Depois você se apresenta, né? Eu queria levantar algumas questões só inicialmente para a gente poder pensar nesse tema, né? Cuidando do futuro, vozes femininas contra a violência infantil. Me emociona falar desse tema, porque me emociona pessoas que assumem essa causa, né? E a gente está aqui para abrir esse espaço, por isso o nome é Fala Mulher, né? São mulheres falando de temas para mulheres, para homens, para quem estiver nos ouvindo, né? Eu estava estudando sobre isso, né? E eu acho que sobre as notificações e as subnotificações, né? E aí as notificações são só a ponta do iceberg. Nós tivemos um aumento em 2024, de 2023 para 2024, um aumento de 25%. Isso de notificações, fora as subnotificações, né? E de violência infantil contra a criança. E uma das coisas que eu tenho visto muito é assim, mas ele é uma criança. Tá, mas ele é uma criança, mas já é um sujeito de direito, né? Então, ele tem que ser tratado como tal. E está aqui para a gente estar trazendo essa discussão. Eu fiquei muito feliz quando o Congresso de Pediatria em Florianópolis teve temas sobre isso, né? Sobre identificação da violência. Então, está aqui para a gente discutir algo angustiante, mas eu acho que a gente vai trazer à luz um tema importante e pode ser trazer grandes alternativas, né, para essa sociedade. Sim. Fernanda, se apresenta aí, conversa um pouco com a gente sobre esse tema. Ótimo. Eu me chamo Fernanda, eu sou Fernanda Jota, eu sou psicóloga, neuropsicóloga da infância e adolescência, sou também educadora parental em disciplina positiva e trabalho há 14 anos no atendimento a pessoas em situação de violência, né, num programa especializado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que se chama CEPAV, que é o Centro Especializado no Atendimento a Pessoas em Situação de Violência. Então, eu trabalho tanto no atendimento de adolescentes vítimas de violência sexual, quanto no atendimento de adolescentes ofensores sexuais, porque o atendimento que a gente promove aqui nesse programa é um atendimento integral, porque nós entendemos que a violência é uma dinâmica relacional, né? É um modo de se relacionar dentro de algumas famílias. Então, a gente precisa de atender de ponta a ponta, né? A vítima e também aquele que comete a ofensa dentro da família, né? E você toca num tema, Davina, muito sensível, que é o tema da estatística. Então, assim, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública publica uma nova edição a cada ano, por volta de outubro e novembro, com dados aterrorizantes, né? Então, a cada ano a gente vê os números aumentarem. A gente nunca viu nenhum anuário publicado com números menores do que o ano anterior, né? Então, a gente trabalha assim, com a perspectiva de que no Brasil, a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas. Então, isso é um dado pavoroso, né? Nessa 1 hora que nós estamos gravando este podcast aqui hoje, 4 meninas estão sendo estupradas, né? Eu falo que é muito difícil dormir com um número desse, principalmente para a gente que trabalha o tempo inteiro com essa temática, né? Então, acho que a função da gente enquanto sociedade é fazer isso que a gente está fazendo aqui também, né? Discutir o tema, falar sobre o tema, dar luz para esse tema, para que mais e mais pessoas consigam ter um esclarecimento sobre isso e trabalhar em prol da prevenção, né? Natália? Oi, eu sou Natália, Nath Vieira. Já tô ficando figurinha carimbada. Olha eu aqui de novo, gente. Espero que vocês não enjoem de mim. Eu sou assistente social de formação, né? Um prazer, Fernanda, estar aqui com você. Sou conselheira tutelar, né? Então, por isso que é muito importante estar com você. O CEPAV é um grande parceiro, né? Do Conselho Tutelar.
falar de violência infantil, a gente não fala de um lugar isolado, a gente fala de trabalho em rede, né? O Conselho Tutelar, por vezes, às vezes, é o epicentro ali, né, do sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, mas a gente precisa de todos esses atores da saúde, da assistência social, né, de todos os setores da sociedade debruçados nesse tema, que é preocupante demais, é igual você colocou, as estatísticas, elas são aterrorizantes, são horrorosas, são números que nos chamam muita atenção, nos preocupam, né? Que, infelizmente, a infância e a juventude no Brasil ainda é uma pauta muito invisível, né? Uma pauta que a gente precisa falar, né? Para que a gente possa mudar comportamentos, né? Culturas. Nós temos, eu sempre falo, nós temos ainda uma sociedade muito adultocêntrica, né? Que invisibiliza a voz da criança, do adolescente, né? Coloca a criança como o termo horroroso, né? Que eu dei, é o menor, né? É o menor. Mas é menor em relação a quê, né? É essa coisa do menor, né? De ser menor. E a gente precisa entender que não. Crianças e adolescentes são sujeitos de direito, né? Eu costumo brincar que são pessoas, só que pequenas, né? E a gente precisa olhar essas pessoas, essa população, com acolhimento, porque eles não... A gente fala muito da infância como um futuro, né? É o futuro da nação. Mas não há futuro se não há semeadura, né? Se a gente não consegue semear, proteger, se a gente não consegue atuar nos 3 eixos, né? Que é a promoção, a proteção e a prevenção, né? Não existe uma construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais afetuosa, mais saudável emocionalmente, se a gente não tiver semeando agora uma infância digna, né, com a sua dignidade humana garantida, né, com a sua saúde mental preservada. Então, esse tema é muito caro para mim, é um tema que não é, por vezes, agradável, é doloroso, é doído, né, porque, não sei quem disse, quem é a autora dessa frase, mas a infância é o chão da vida, né, é o que a gente vai pisar pro resto da vida. A gente pode até não lembrar, muitas vezes, coisa ali da nossa da nossa início de vida adulta, mas eu fico pensando... Como, às vezes, as lembranças da infância é tão viva, assim, na minha cabeça, né? Eu fui agora à praia com a minha filha, como eu lembrei de coisas, assim, nossa, quando eu viajava com meus pais, né? Como isso é importante, né? Na nossa construção enquanto ser humano. Então, por isso que a gente precisa trazer esse alerta para todas as pessoas, porque a Constituição Federal ela é muito clara no artigo 227. A criança e o adolescente, ele é prioridade absoluta e ele é uma questão, ele é um problema de todos nós, né? Ele não tá lá só falando, quem tem filho. Não, ela é uma responsabilidade da sociedade, do Estado, da família. Todos nós precisamos olhar atentamente a criança e o adolescente. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Doutor Aldo, antes da sua fala, deixa eu... para não deixar passar, para eu não esquecer. Tá bom, vou deixar. Fernanda, você falou uma coisa. Eu tenho 2 pontos que eu queria amarrar antes de eu esquecer. Você falou que vocês trabalham também com o ofensor. Eu entendi errado, ou vocês trabalham somente com o ofensor adolescente? Não, no programa que eu trabalho, a gente atende ofensor sexual adolescente, mas temos um outro programa que também atende o adulto. Porque dentro da Secretaria de Saúde, nós temos os CEPAVs, e aí a maioria dos CEPAVs, são 18 na secretaria toda, né? Um em cada hospital regional. Quase todos nos hospitais regionais. E alguns são aquilo que chamamos de super especializados. Então, o CEPAV Caliandra, que fica dentro do adolescente, que atende exclusivamente adolescentes vítimas de violência sexual. Aí temos o CEPAV Jasmim, que eu também trabalho, no Agarram, que atende adolescentes ofensores sexuais adolescentes. Né? Então, adolescentes que cometeram ofensa sexual, às vezes com 12 anos, 13, 14, 15, até antes de completar 18, e aí são atendidos ali, né? Cometeram ofensa sexual contra um irmão, uma prima, geralmente intrafamiliar, mas também às vezes com uma vizinha, etc. E temos o CEPAV Alecrim, que atende os ofensores sexuais adultos egressos do sistema de justiça. Então, eles estão ou em cumprimento de pena em regime aberto, ou eles estão no processo ainda de julgamento, e o juiz ou o Ministério Público encaminham
para trabalhar ali. E temos também no HMIB o PIGL, que atende a mulheres e crianças que engravidaram da violência e vão pleitear o direito de interromper. O que eu perguntei porque o que me chamou a atenção, quando a gente discutiu o tema violência contra a mulher, a colega falou sobre trabalhar os ofensores, né? Então, isso me chamou muita atenção. Um outro dado rapidinho, uma outra observação, quando nós falamos sobre o aumento significativo dos dados, das estatísticas sobre violência infantil, e você falou, né, a cada hora, né, 4 meninas estão sendo estupradas nesse momento. Vocês têm um estudo sobre isso? É o quê? A gente poderia considerar que ele é motivador de um estudo? Ele tem algum resultado, uma hipótese para esse aumento desse tipo de violência? Nós temos 2 hipóteses que a gente trabalha prioritariamente, né? Assim, a primeira é que vivemos num mundo violento. O Brasil é um país violento, né? O Brasil é um país extremamente violento. Né? Mas não só o Brasil, assim, a violência contra crianças e adolescentes e contra mulheres é um fenômeno mundial, né? Porque nós temos ainda o que a gente chama de determinantes sociais da violência, né? Que é o patriarcado, o machismo e a cultura do estupro, e isso muito forte no nosso país. Né? Então, o que a Natália trouxe muito bem, o adultocentrismo como um fator social fundamental para a gente olhar para uma criança não só como ela não é sujeito de direitos, como também ela não é um sujeito de afetos e emoções. Aquilo que eu faço com a criança não significa nada, né? E, então, isso é muito grave, porque a gente tem esse olhar muito ruim para a proteção da criança e do adolescente. Caminhamos muito, hoje que eu vejo, a Natália, assistente social, ela deve ter visto isso de camarote, estudado muito isso, como a questão dos direitos das crianças foi aumentando ao longo dos anos. Então, hoje nós estamos muito melhores do que na década de 80, por exemplo. Né? Conquistamos muitas coisas, mas ainda precisamos de caminhar mais. E a outra coisa que eu acho que nós temos como justificativa desse aumento é que as crianças estão tendo mais acesso à prevenção e à educação. Né? Então, eu falo, essa semana passada mesmo, estava gravando que aí diminui as subnotificações, né? Elas percebem mais cedo. Então, eu estava falando sobre isso lá no meu Instagram. Assim, as crianças, elas agora, no primeiro toque, elas já estão reconhecendo que aquilo não é normal, que aquilo não é aceitável. Né? Então, a gente está recebendo adolescentes e crianças que muitas vezes não escalonou, não deu tempo ainda de escalonar a violência que a gente fala, porque a violência ela é escalonada. Ele começa com um processo de sedução, um abraço, um beijo, um convite, uma bala que troca, um videogame que é dar um celular, né, que é dado para aquilo ali, aquilo vai escalonando. Para um convite, toque mais íntimo, até que chega num processo mais incisivo de violência, mais grave, que a gente diz, que é a penetração, né, e em muitos casos até a gravidez. Então, a gente tem percebido crianças reconhecendo mais rápido. E isso é muito bom. Que bom. Né? Sim. Que bom. Que era uma das coisas que eu ia estar colocando na mesa, né? Os sinais de alerta. Porque a gente fala, quando você fala de infância, né? E eu sou pediatra de formação, com o que a gente trabalha, né? A gente trabalha o tempo inteiro na pediatria, e na psiquiatria eu não poderia trabalhar de forma diferente, que é com prevenção. Né? Todo o foco, prevenção de doenças físicas, quando você faz o CD, quando você faz o acompanhamento nos marcos esperados do desenvolvimento, né? Hoje, cada vez mais, os clínicos atentos às questões que podem desencadear ou já indicar algum sofrimento emocional. Então, os clínicos também atentos cada vez mais às questões emocionais. Então, pediatria é sinônimo da gente estar atento à prevenção, né? E uma coisa que eu costumo falar da infância é que na infância não se tem tempo a perder, né? Na infância a gente não tem como esperar. Então esse futuro, a infância é um futuro, não, a infância é um presente, porque sem esse presente não tem futuro algum. Então falar de violência na infância, a gente tem que olhar, parar e falar, não, como é que a gente faz a prevenção? E aí era isso que eu queria lançar. Como é que a gente faz a prevenção? Quais são os cuidados? Quais são os alertas? Como é que eu sinalizo? Você já falou aí, né? Você já falou de um grande, gigantesco dele. O que mais, gente?
Eu, como assistente social, a gente enxerga muito o indivíduo, o ser humano, de forma biopsicossocial, né? A gente não tem como virar e falar, você é só gente aqui, né? Não, você é gente, você é o seu corpo, você é a sua alma, seu emocional, né? E o social ali, né? Onde que você está se relacionando. E isso a gente vê esse impacto muito grande nas crianças, né? Esse social, essa vivência dentro da violência, às vezes, da violência. E eu acho que falar de prevenção na infância é inevitável falar de educação, né? A escola, ela é um local fundamental. E aí a gente vê esse aumento aí que você está vendo das notificações, e aí é complexa essa questão de subnotificação, né? Porque a gente tem uma legislação mais robusta, mas a gente ainda tem uma precarização muito grande de alguns serviços, né? O Brasil, ele é continental, ele é muito grande, então tudo isso a gente tem que fazer recortes, né? Mas eu sinto muito essa temática da violência sendo trazida de forma educacional, pedagógica, dentro das escolas, né? Trabalhando a comunidade escolar, a família, porque não tem como, né, a gente tirar a família de cena. A família, ela é fundamental. Então, eu acho que o fundamental é dialogar. A gente tem que dialogar. A gente tem que conversar sobre isso, porque quando a gente fala da educação positiva, eu trabalho muito isso no Conselho Tutelar, né? Eu converso muito com as mães, principalmente as mães. As mães, elas estão exaustas, né, gente? As mães, às vezes, elas chegam assim, no conselho, eu fico em atendimento, às vezes, 2 horas para a pessoa falar. Porque ela não tem lugar para falar, né? Porque é um peso tão grande, aquela mulher, às vezes, sai 5 horas da manhã de casa, né? Quando ela vem uma situação na escola, ela já não está nem sabendo mais o que... Ela está, principalmente com essa questão da internet, do celular, a mãe, ela tá perdida. Ela está perdida. É algo que eu tenho provocado muito a Secretaria de Saúde, que nós temos que criar espaços para falar sobre essa dependência digital. Sim. É uma realidade, né? E os filhos estão tendo contato, né? As crianças estão tendo contato cada vez mais com a violência, né? Infelizmente, o que eu tenho atendido no Conselho Tutelar são meninos de 8, 9 anos tendo contato com a pornografia, né? É violência. Sim. É violência, né? Eu chamo violência sexual secundária. A criança que tem acesso precoce à pornografia, hoje isso é um problema grave, que já virou um problema de saúde pública, né? A imensa maioria, eu arrisco dizer 100% dos meninos que a gente atende como ofensores sexuais tiveram contato precoce com pornografia. Sim. Então, os estudos todos estão mostrando isso, não é só a realidade do trabalho do CEPAB Jasmim, né? E a gente chama isso de violência sexual secundária, porque o acesso precoce à pornografia é uma invasão de uma cena para a qual o sujeito não tem preparo ainda, nem psicológico, nem emocional, nem neurológico, né? É difícil reconhecer aquilo. E a consequência fundamental que a gente percebe hoje do acesso precoce à pornografia é a criação de uma dissonância cognitiva, né? O menino, ele acessa aquilo e ele vê aquilo de tantas vezes, porque infelizmente né, os pais não dão conta de monitorar o tempo inteiro o celular, e por isso a gente trabalha hoje tanto sobre o adiamento do dar o celular. Adiar o celular, adiar. Do mesmo jeito que eu falo muito sobre o estudo que saiu há uns anos atrás sobre a maconha, né? Que foi assim, uma revolução para a gente que trabalha com saúde mental infanto-juvenil. Que lá no estudo estava mostrando assim, um número N gigantesco de jovens estudados, e quanto mais tarde esse sujeito tiver contato primeiro com a maconha, menores serão as consequências psicológicas dele, psiquiátricas dele. Hoje a gente já fala disso com o celular. Quanto mais tarde ele tiver acesso a um celular que ele chama de dele, assim, a meu celular, com acesso porque aquilo ali é você abrir uma rua escura à noite para o menino sair, né? Não tem nenhum balizador, não tem nenhum nível de segurança, nada. Então, quanto mais tarde você oferecer o celular, menos consequências psicológicas, psiquiátricas e neurológicas a gente vai ver, né? E o acesso precoce à pornografia gera essa dissonância cognitiva, o menino vai vendo aquilo ali tantas vezes que ele vai normalizando, o cérebro vai lendo aquilo como normal, como o que é aquilo é o sexo, né? Chega num ponto, a dissonância cognitiva principal é essa, sexo é aquilo. E aí ele vai para a realidade e reproduz aquilo.
Porque aquilo não é normal, ele não viu tantas vezes, o cérebro dele não está normalizando, né? Eu lembrei do tema da violência na adolescência, né? É bem dentro daí. Isso. Hoje, então, a gente tem estudado muito o acesso precoce à pornografia. Tem uma pesquisadora que ficou com a gente durante um tempo, ela chama Bárbara Espíndola, tem uma ótima pessoa para vocês convidarem para cá. Viu? Calma. E ela fez o mestrado dela lá conosco, junto com os ofensores sexuais, e vai continuar agora com o doutorado dela com os adultos agora, já avaliando assim, as consequências desse acesso precoce à pornografia e os problemas gerados aí disso, né? Então, o trabalho da Bárbara, as publicações dela já mostram isso. Né? E a média de primeiro acesso, quantos anos vocês acham que a média de primeiro acesso à pornografia? 2 anos. Hã? 3 anos. Não. 7. 7, a pornografia, não o celular. O celular é um ano, né? 8 até anos. menos, né? 8 anos. E aí e são estatísticas difíceis de serem colhidas, porque os principais sites abertos, tá? Abertos, de pornografia que o menino pega no celular, você tem que fazer um registro de que você tem mais de 18 anos, né? Eles todos mentem. Sim. Todos. Né? Então, E Fernanda, Não sabe? precisa muito. O próprio a rede social Facebook, sim. eu vi uma entrevista com o presidente do Facebook, ele estava dizendo que é 13 anos de idade. Se a criança bota lá que tem 16, ele vai, Tem que controle tem nenhum. 13, eles vão aceitar. Aí ele falou, a minha filha de 12 anos não tem Facebook, não tem. E aí Não ela tem não Facebook. deve ter celular. É. E quando a gente assiste aquele documentário Dilema das Redes, é muito interessante, é um documentário fantástico para a gente que trabalha com adolescentes, a relação com a internet. Você vai vendo que a maioria, na verdade não, todos os CEOs que estão lá, eles falam, né, tanto que eles não dão celulares para os filhos. Né? Porque na hora que você dá, é muito mais difícil de você controlar. Então, aquele livro que foi publicado recente, que virou um best-seller, né, do Jonathan Haidt, que é a Geração Ansiosa, trazem estudos muito robustos para mostrar para a gente assim, o celular só a partir dos 14 e rede social a partir dos 16. E eu hoje costumo dizer assim, se a gente puder não permitir que os filhos tenham redes sociais, seria o ideal. Né? E não passa, veja bem, pela proibição, porque a gente, né, Audrey, que trabalha com saúde mental de adolescente, a gente sabe, se a gente chegar lá proibindo o menino, você não vai ter, né? Isso a gente já sabe que isso não é frutífero, que não dá em nada. Muita conversa. É muito diálogo, muito. E você conseguindo apresentar para ele, assim, dados científicos. Lá em casa a gente conversa sobre ciência, sabe? Eu também sou mãe de adolescente, eu falo que a gente conversa sobre ciência lá em casa. Como é que a gente chega nessa lei 15.100 agora de proibição dos celulares? Como é que a gente chegou nisso? Não é punição, né? Assim, os adolescentes, eles precisam de entender o caminho de tudo, porque adolescente tem muita raiva de gente que fala assim, não, por que não? E eles estão certíssimos. Eles estão na fase de absorver o mundo, de querer decodificar o mundo, de construir suas verdades. Chega alguém e diz pra ele que não é não, porque eu não quero, porque eu sou sua mãe, porque eu mando, porque eu sou maior. Eu falo que eles têm vontade de beber o mundo de canudinho, né? Eles têm aquela vontade de viver tudo de uma vez. Eu até falo com eles, calma, não, o mundo não vai acabar, dá pra você viver. Sim. Mas a questão da violência, Audrey, que você traz, que eu acho que é importante a gente pontuar, que a violência infantil, ela é mais delicada, ela é bem delicada, ela tem muitas camadas. E qual é a preocupação que a gente tem que ter? A questão do de ser adultocêntrica, essa sociedade adultocêntrica, é que a gente diminui esse ser humano, né? A gente não dá voz. E aí é que tá o problema. Porque ele é um ser humano, a literatura traz que é uma pessoa em fase peculiar de desenvolvimento. Ele não tem estrutura de elaborar ali, né? Algumas emoções, algumas questões. Então, qual é o problema maior da violência infantil? Eu sou mãe, né? Eu sou mãe de uma menina de 7 anos. Se eu for só pro embate com ela, automaticamente ela vai colocar na cabeça, eu não posso dialogar com a minha mãe. Se eu dialogar com a minha mãe, ela me agride. A criança ela é muito inteligente, na verdade. Se você for, ela é inteligentíssima. Ela é prática. Se eu for falar com a minha mãe alguma questão, ela
como a reação dela é sempre na base da violência, e aí aqui a gente tem que fazer ressalvas, porque às vezes eu lido com mães e falo assim, eu não bato, conselheira, eu não bato no meu filho, mas grita, mas joga coisa, bate na parede, diminui, fala, ai, você, nossa, que saco, você, né, aí usa palavras dolorosas, né? Então, porque parece que ela não quer corrigir o comportamento, ela ataca o ser humano, ela não ataca o comportamento. A gente fala muito isso em disciplina positiva. Você quer corrigir seu filho, você vai atacar o comportamento dele, não vai atacá-lo. Então, não pode ter uma frase, você é um vagabundo, você é um irresponsável, né? O que você fez, a sua ação, o seu ato, o seu comportamento, foi irresponsável, né? Agora, eu acredito na sua potência, meu filho. Me admira você ter feito isso. O que é que está acontecendo? Pronto. Aí... Você já muda, um outro universo, você né? muda o canal aberto ali para aquela comunicação, né? Que você abre e você fecha. Porque a gente fala muito que os filhos vão para dentro do quarto e os pais ficam assim, né? Assim, não posso fazer nada, né? E desistem. E aí vira aquele esticar de corda, aquele cabo de guerra, que é um cabo né? de guerra, Cabo de né? guerra. Esse cabo de guerra dessas relações, onde a gente perde... né? Porque a gente perde afeto, porque a gente perde bons momentos, porque a gente perde boas construções de memórias, né? Sim. E os meninos ganham, porque ganham, né? O que eles acham que eles ganham, né? Mas também estão perdendo. Então, isso. assim, algo que eu alerto muito, e eu falo primeiramente para mim como mãe também, nós temos que ser ponto de referência de segurança para os nossos filhos, de diálogo, porque eles precisam ter espaços para falar, sobretudo os adolescentes. A gente não pode colocar o adolescente na caixinha o rebelde, que não quer nada com nada, né? A gente tem muito essa dificuldade com adolescente, eu sinto isso. Até mesmo, às vezes, no conselho, né? Eu gosto muito de adolescente. Aí, às vezes, até os conselheiros brincam e falam assim, é adolescente com a Natália. É adolescente com a Natália, ela que tem paciência de conversar. Porque, às vezes, é chato mesmo. Eles são, às vezes, meio mal criados, né? Eles bufam, né? Mas é um momento único na vida daquele ser humano. Único. Qual é e se a gente pensar, a gente passou também por isso. Eu também fui uma adolescente insuportável, né? Eu questionadora e era, né, meio rebelde, queria ter o cabelo roxo, né? E há beleza, né? Há muita beleza nisso. Eu sou apaixonada pela adolescência. Eu acho que é por isso que eu só atendo criança e adolescente no consultório, né? E o Winnicott, né, que é o pai da psicanálise das crianças e dos adolescentes, ele fala muito isso, assim, de se a gente aprende a admirar esse processo criativo do adolescente, porque isso é criatividade. Gente, eles estão criando um mundo próprio. Não é uma coisa maravilhosa? Né? Agora, a gente tem que abrir mão daquela nossa porção narcísica com pais e mães e dizer, olha, ele não vai criar o mundo ao meu modo, né? A minha imagem e semelhança. É verdade. Né? Ele não vai criar o mundo do modo como eu imaginei. Toda criança precisa de um pai e de uma mãe que faz um projeto em cima dela. Claro, meu filho querido, amado, o pezinho da mamãe, o cheirinho da mamãe, e que vai ser médico, vai ser dentista, vai ser... Todo filho precisa de ser isso. Que é aquele projeto. Mas os pais também, a gente vai falar da mãe do pai suficientemente bom, é aquele que vai ficando desnecessário ao longo do tempo. Porque a gente vai saindo de cena e vai permitindo que ele crie a própria cena dele. E a gente precisa desenvolver dentro de nós, assim, o abandono dessa porção narcísica de pai e de mãe, porque esse menino vai ser aquilo que eu quero que ele seja. Ele não será. Eu não fui aquilo que meu pai e minha mãe queriam, a Audrey não deve ter sido, Natália não, Davina também não. Ainda bem, porque a gente sabe, né, Audrey, dos quadros de saúde mental ligados a esses filhos que são cópia fiel do pai e da mãe. Tem algo de errado aí. É verdade. Né? O processo criativo do mundo, de criar um mundo, ele se dá essencialmente na adolescência. E a gente precisa de ter couro duro, como pai e mãe, para aguentar isso também. Eu tenho uma fala em terapia de família que eu sempre digo, né? Existe uma diferença entre uma mãe para um filho e um filho para uma mãe. Então, quando eu tenho, muitas das vezes, casos de mães que não estão engravidando, né? Demoram a engravidar. Então, assim, ela tem uma expectativa de que eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Aí eu pergunto, você quer uma mãe para um filho? Ou você quer um filho para uma mãe? Porque quando você quer um filho para uma mãe, você traz para você, né? Você põe para ele uma expectativa, né? De que, não, olha só,
você é um filho para mim, né? Então, assim, essa porção narcísica nossa, né, que você comentou, ela entra aqui. É diferente, o caso de adoção, é a mesma forma, né? Existe um impacto diferenciado na criação, no cuidado com a criança em relação a isso. Sim. Então, eu sempre cito esse dado, essa frase, né? É uma mãe para um filho ou um filho para uma mãe, né? Faz diferença, né, não? Com certeza. E esse afastamento dos adolescentes é um perigo da gente fechar os olhos, porque tem muitas violências acontecendo entre eles. Muitas. E se a gente não faz isso que a Natália colocou tão bem, que é manter esse canal aberto e confiável, os estudos mostram o seguinte, que a primeira fonte de revelação é a mãe. O maior número de revelações se dão para as mães, né? E o segundo lugar é a escola. Né? Então, a gente tem que trabalhar preparar essas mães para ouvir sobre isso, né? E preparar a sociedade toda, né, gente? Eu estou falando isso porque os estudos estão apontando isso. Mas as escolas se prepararem muito para isso. Mas eu tenho observado relações adolescentes muito violentas. Olha, especialmente depois da pandemia. Parece que eles perderam as habilidades sociais de convivência. Então, um trato muito violento, né? A falsa sensação de anonimato que a internet dá. Então, eles falam o que eles querem na internet de forma violenta, sem pensar. E eles acabam levando isso para a vida real. E aí, quando eles chegam dessa maneira na vida real, a gente está vendo muitos conflitos. Olha, a Natália, que é a conselheira tutelar, deve ter visto muito isso. O ano de 2021 e 2022 nas escolas, os meninos se estapeavam, eram brigas no pátio, coisa que a gente já não via mais há muito tempo, que era uma coisa muito comum na década de 80, assim, que vão te pegar na saída, não sei o quê. Isso foi para dentro das escolas, sabe? Então, a gente viu esse aumento das relações interpessoais mais violentas, né? No final de 2021, os cartórios de Brasília registraram um recorde de divórcios, né? Nunca na história dos cartórios de Brasília teve tanto registro de divórcio. Por quê? Porque as pessoas foram para dentro de casa, elas não sabem mais se relacionar. Então, a gente precisa retomar a fala sobre comunicação não violenta, né? Sobre o modelo, sobre o exemplo que a gente dá, né? Os filhos são como esponjas. E se a gente oferece uma bacia, pensa na casa da gente, outro dia eu estava vendo o professor Gabriel Chalito falando sobre isso, né? Assim, de que as famílias são bacias, cheias de água. Se a gente oferece uma água suja, os filhos vão lá e absorvem aquela água suja e vão para o mundo como esponjas sujas. Se a gente oferece água limpa, claro, gente, que não vamos nos iludir, né? Que não existe nenhuma casa 100%. Claro. Mas se a gente oferece essa água limpa, o menino vai absorver essa água e vai para o mundo com essa esponja limpa, né? Então, os modelos de relações em casa têm sido cada vez mais modelos violentos. O marido com a esposa, o esposo com a mulher, né? A mãe com o filho e todo mundo. E essas crianças estão indo para o mundo assim, a partir desses modelos. E o que eu tenho visto aumentar, assim, relações de namoro de adolescentes. Extremamente violentas. Eu estou impressionada. E nós vamos até fazer um podcast em função disso. Olha aí. Namoros assim, ó, que o menino chama a menina de... Exato. A gente pode falar palavrão? Pode, claro. Né? Assim, de chamar a menina de vagabunda, sua piranha, você tá me traindo, você tá indo atrás de macho. Eu tô falando de meninos com 16 anos. Exato. Tapa na cara. Tapa na cara. Tapa na cara. E aí a gente vai ver de novo a influência da pornografia. Mulheres de 20, 22 anos estão indo pra balada, saindo pra uma boate, vai transar com o cara dá um chute na costela dela, dá um tapa na cara dela. Onde é que eles estão vendo isso? Sim. Eles estão vendo isso, a gente tem 2 campos fundamentais disso, a pornografia visual dos vídeos e a pornofonia, né? Que são músicas que incentivam isso e que normalizam isso, né? Então, a gente não pode excluir, isso que a Natália falou tão bem, assim, o sujeito do seu processo de socialização. Por isso que a gente fala que a violência é um fenômeno social, né? Porque nós somos sujeitos inseridos dentro de uma comunidade. E essa comunidade micro, que é a próxima da gente, que é de pai e de mãe, né? Ela oferece violência. A comunidade média, meso, que está ali, né? Que são as instituições, elas oferecem violência, né? E uma comunidade macro, que é a comunidade da política, que se a gente vê o tempo inteiro governantes, né? Líderes indo para a televisão, normalizando a violência, como é que nós vamos perceber a formação dessas crianças? Então, de fato, a violência é um fenômeno social, a gente precisa de falar sobre isso. Eu acho que a pornofonia é algo tão imperceptível, é tão sutil. Outro dia eu estava caminhando, fazendo uma caminhada
por um centro comercial e estava tocando um centro comercial aberto, né? Aí estava tocando uma música e eu parei para ouvir, porque eu não sou muito musical, mas eu parei porque me chamou a atenção. A música falava que você quebrou a minha cama, agora eu quero que você quebre a minha cara. A música falava isso. Eu parei para ouvir. Sim. Dessas músicas. Isso aí é... Não, isso é o mínimo, mas e as pessoas na loja, as meninas da loja, era uma loja de maquiagem, elas cantavam. Eu parei para ver o cenário. Elas cantavam, elas sabiam a letra. E elas repetem, E elas repetem, até um ponto que o cérebro já não se assusta mais com isso. Não é? Que a batida é interessante. A batida é um ritmo de se mexer. O que está sendo cantado não está sendo refletido. Só que isso está sendo absorvido. Está sendo absorvido, com certeza. E está trazendo um padrão, né, para as relações. Exato. Isso que a Fernanda traz é uma questão que eu vejo um aumento mesmo nessas relações de adolescentes. Nossa, extremamente violenta, né? Quando eu dou palestra, eu gosto muito de conversar com os adolescentes que estão iniciando ali no Jovem Aprendiz, né, no mundo do trabalho, né, porque é um momento que eu acho muito importante para a gente trazer todas essas questões. Elas trazem mesmo, muitas vezes, isso. Mas isso é violência, conselheira? Isso aqui é normal? E aí eu me assusto, porque é uma geração com o mundo na mão, né, que é o celular, mas ao mesmo tempo desinformada. Muito. Desinformada, né? E me assusta, eu fico assim, caramba, eu era da época da Barça, que eu copiava ali no papel ao maço, né, fazia o trabalho, a capa. Você, na velocidade da luz, você conversa com uma pessoa que está na China, no Japão, mas é desinformada. Quando você vai conversar com muitos adolescentes, eles levantam questões que até eu fico assim, poxa, mas você é da era do digital e você não está percebendo muito isso. Então, a gente tem que tomar cuidado também, e aí eu me direciono muito aos pais, adolescente não é adulto. A gente não pode adultizar esses adolescentes, eles precisam de orientação, eles precisam de diálogo. E pais, mães, é chato. Criança, adolescente, a educação, o diálogo às vezes é cansativo, porque é repetitivo, mas nós precisamos entrar no mundo deles. A gente precisa entender essa cultura. A minha filha, eu tento colocar lá Marisa Monte, lá, eu acho que vou ouvir Marisa Monte, que minha filha, ai, saco, mãe, quero ouvir a MC Belinha. E eu fico assim, meu Deus, de onde você conhece essa MC que eu não escuto? Mas é uma coisa, é comum, né? Eu até converso muito, eu gosto muito de me aproximar à escola dela. Eu sou assim, eu bato carteirinha, eu sou amicíssima do diretor. Porque eu acho que é isso, a gente tem que unir forças. Eu sozinha não vou conseguir, né? Trazer essa criação, porque minha filha é igual você falou, eu quero justamente isso, eu quero autonomia, eu quero me afastar dela, no sentido dela caminhar, mas eu preciso então me apegar, fortalecer todos esses passos que ela está, e eu acho que a escola, eu sou muito, sou apaixonada pelo ambiente escolar, eu acho que é um solo sagrado, e eu dialogo muito na escola, e eles falam, elas chegam aqui às vezes com a música toda na ponta da língua. E o que eu percebo, assim, os pais, ao invés de se aproximarem e ouvirem junto, aí o menino tá ouvindo aquilo que eu falo que tem uma coisa que é assim, eu não sou motorista de Uber, eu falo para os meus filhos, então não existe possibilidade deles entrarem no carro, eu levá-los para a escola com eles, com o supositório de ouvido, que eu falo, né, que é o fone de ouvido. Nós somos uma família. Eu estou fazendo uma gentileza gigantesca te levando para a escola. Então, você vai retribuir essa gentileza. Gentileza a gente se ensina com ações, né? E aí, eu falo muito assim, vamos ouvir junto, vamos ver junto, o que está te interessando, né? Aí a gente começa a ouvir, a gente já começa. Que imundice. Isso é coisa que se escute. E tarará, tarará. O que o menino vai fazer? Ele não mostra mais. Isso. Ele não vê mais. E aí verdade. Você perde a noção do que é o mundo dele. Porque, Natália, a gente gosta de Marisa Monte porque isso fez parte da nossa formação, inclusive como adolescente. Eu falo muito para o meu pai, a Cássia Eller, que eu era apaixonada, era uma grande rebelde.
né? Então, para a geração do meu pai, a Cássia Eller também não servia como gosto musical. E hoje, Cássia Eller é considerada um clássico, né? Então, é preciso que a gente se aproxime do mundo dos nossos filhos e consiga dialogar com eles, porque eles não vão ouvir, gente, Tchaikovsky. Eles não vão ouvir, né, de modo geral, Caetano Veloso, Maria Bethânia. Eles vão ouvir o que é do tempo deles, do mundo deles. Assim como também na nossa época, houve algo que era ali. Então, essa ilusão que muitos pais têm de se aproximar do filho ideal, né, ao invés de se aproximar do filho real, é um problema, inclusive, sobre violência sexual. Porque quando a gente diz assim, imagina, meu filho jamais faria isso. Eu falo que eu chego a arrepiar. Eu chego a arrepiar, porque eu digo, olha, eles não serão aquilo que nós desenhamos para eles serem. Então, a gente precisa se afastar do filho ideal e se aproximar do filho real. O que é o filho real? É o filho de 16 anos, que está indo para o show, que está indo para a festa, que vai se encontrar com a menina, e que vai ter os hormônios dele, a flor da pele, etc. E em algum momento essa relação vai subir de graus, subir de bases, vamos dizer assim. E a gente precisa sentar e orientar. A gente não fala com os filhos sobre consentimento. Sabe o que os pais, quando dão conta de falar sobre sexualidade, meu filho, isso aqui é um pênis, isso aqui é uma camisinha, assim que coloca, acabou. Verdade. A gente não está conversando com eles sobre consentimento. O que é consentimento? Para cada ação no corpo do outro, eu preciso ter um ok do outro. Claro que existe a linguagem verbal, existe a linguagem corporal, né? As entrelinhas. Mas consentimento é algo que precisa de ser conversado entre as famílias. As famílias não conversam, né? Ah, eu tô beijando a menina, eu quero passar a mão no peito dela. Eu preciso saber se ela tá topando isso. Eu preciso saber se para ela tá confortável eu partir do beijo para a mão no corpo, né? Isso precisa ser conversado com os filhos, meninas e meninos. Violência, claro, claro. E as meninas, a gente tem trabalhado muito, eu vejo isso muito, a gente trabalha muito com as meninas. Né? Então, a gente evoluiu muito no direito das mulheres, etc. Então, a gente orienta muitas meninas. Minha filha, não é não, ela não pode isso, pode aquilo. Ninguém está conversando com os meninos. Ai, a gente conversou sobre isso. Ninguém está conversando com os meninos. Amiga, vamos ser amiga. Ai, amiga, eu tô desesperada. Gente, eu falei isso. O que é ser menino hoje em dia? O que é ser homem hoje em dia? O que é isso? Que nova mulher é essa com quem eu estou me relacionando? A gente não conversa. Então, assim, eu tenho muitos pacientes, adolescentes, meninos, né? A gente tem várias sessões belíssimas. Aí eu tenho um pai que uma vez falou assim pra mim, olha, ainda bem que ele tá aí com você, porque eu não quero nem sonhar de ter esse tipo de assunto com ele, porque não é pra mim, né? Mas, assim, a gente conversa muito sobre isso. Eu escuto junto com eles no consultório, o que eles estão ouvindo? Qual é o impacto dessa história, né? Teve uma época que teve uma música muito... que ficou entre os meninos, né? Que eles criaram um termo chamado soca fofo. Gente, isso foi um hecatombe o ano passado aqui, para os meninos e adolescentes, que era a ideia do menino que não é violento na cama. O soca fofo é o contrário disso. O soca fofo é o menino delicado, gentil. E a música dizia que isso era ruim. Que o menino delicado, gentil, era o que ninguém queria. Como é que eles estavam indo para se relacionar? Eu não posso ser soca fofo. Então, isso foi tema de várias e a música sessões. Ainda é assim, ó. Eu vi a música. Soca fofo, bate fraco e geme baixo. E então, enforca errado. E enforca errado. Eu decorei essa música. Porque foi tema de muitas sessões com meninos no consultório. Muitas. Como é que enforca certo? Como é que é isso? Que tem que enforcar a menina? Então, isso tudo é fruto da pornografia. Eles veem aquilo, a questão do enforcamento como um fetiche na pornografia e vão tentar fazer isso com meninas de 15, 16 anos. Sim. Entende? Então, assim, a gente precisa falar com os meninos. Assim, cada vez mais, isso para mim está muito claro, porque a gente viveu um tempo de muito trabalho com as meninas, de pôr limite, de estabelecer limites, e a gente deixou de lado. Fernanda, que privilégio te ouvir. É uma aula para mim, porque eu já tô desde agora com minha filha de 7 anos, já tô desesperada quando ela for adolescente. Então eu já pego isso também para aprendizado, né? Pessoal. E como é importante a gente dialogar com esse menino para dizer para ele, é possível outra masculinidade. Exato.
né? Eu falo muito isso, eu fico às vezes me achando até repetitiva, mas é possível a gente criar outra masculinidade, porque a gente criou só uma possibilidade de masculinidade. Que é a masculinidade violenta. Violenta, que é o másculo, né? Que é você ser o homem alfa, você não chora, você é um robô, você é uma máquina, você não chora, você não se expressa, você é o provedor, você é viril, né? E você não diz não. Você não diz não, Porque a você gente tá fala vendo- aquele falocentrismo, né? Então, eu falo, você Sim. sempre tem que estar. Você não brocha, né? Uhum. Porque ser broxa também é um É. desespero, Sim. né? Quando eu Então, converso com Isso para os adolescentes. adolescentes é tão delicado, porque Quando- é uma sexualidade ainda sendo construída, né? Tá amadurecendo ainda, E os números né? de meninos aumentando, tá? Porque o que as estatísticas sempre mostraram? Que a violência sexual contra meninas é sempre muito maior do que contra meninos, tá? Mas, de uns anos para cá, os estudos começaram a questionar assim, ó, é tão diferente assim? Ou para os meninos é difícil contar? Ou para os meninos é um tabu ainda falar? E aí os estudos foram mostrando, aí a gente chegou lá. Hoje tem estudo internacional que mostra que um homem leva 25 anos para ter coragem de contar que foi vítima de violência sexual. Por quê? Para ele, ou se ele conta que ele foi penetrado por um outro homem enquanto criança, ou ele vai ser um abusador, ou ele vai ser gay. Uhum. Não é? Ele vai ser homossexual. Então, é muito difícil para o menino revelar essa violência. Sim. E veja bem, os atendimentos dos homens adultos ofensores mostram muito violências sexuais na infância que eles não reconhecem como violência. Então, tinha uma Sim. mulher mais velha que iniciou ele sexualmente aos 10 anos e que aquilo para ele era lido como um privilégio. Nossa, que Eu coisa, fui um né? escolhido, Eu fui, né? aham. A mulher mais velha que gosta de mim. Então, a gente tem que estar muito próxima também dos nossos filhos meninos para orientar sobre isso. Meu filho, você também pode dizer não, né? A menina quer ficar com você e você não quer ficar com a menina, você vai dizer, eu não quero. Isso não faz de você menor, gay, ou etc, né? E, então, a gente está hoje caminhando para melhorar essa conversa com E os a pressão meninos sobre social violência. sobre ele é muito grande, né? Ainda Por isso que hoje. tem que se Muito. trabalhar muitas escolas, Sim, né? Porque sim. isso acontece muito no ambiente Não, escolar. e isso, olha aqui, olha uma história que eu soube recentemente. Eu estava dialogando com um amigo meu, e ele é Uber, um homem adulto. E aí ele estava me contando que ele estava precisando fazer um dinheiro e estava trabalhando mais nesse período da noite, né? Das festas e tudo. E ele disse que ele é casado, enfim. Ele estava trabalhando e pegou uma moça, uma mulher adulta também, né, para levar até o destino dela. E quando essa mulher começou a conversar, a querer apimentar mais a conversa, e quando chegou no destino, essa mulher falou assim, me dá um beijo. Ele falou, não, moça, vai para sua casa, eu sou casada. Essa mulher abriu a porta e se jogou no colo desse homem e falou, não, eu quero um beijo, eu quero lhe beijar e tal. E ele falou que a reação foi beijar ela de volta, mas que ele ficou... Que é isso? Eu falei, isso é uma violência que você sofreu. Mas isso para o homem é tão complicado que ele falou que ele não conseguia entender, assim. Ele ficou tão impactado que ele não sabia nem distinguir o que tinha acontecido, né? Porque pra gente, às vezes, é mais comum. Se fosse a gente falar, não, vá à delegacia, meu Deus, poste nas redes sociais, denuncie, bote a cara do rapaz, né? Mas como a violência sexual contra meninos e homens, como é um tema sensível e difícil de dialogar, e que às vezes o homem nem enxerga mesmo como violência, ele acha às vezes, é isso, ele foi escolhido, ai, nossa, que sorte, né? A gata ali foi atrás de você, né? A gata, a loba, né? A lobona foi lá e te laçou. Mas é violência. Sim. É violência, porque é o consentimento. A gente não nós somos uma sociedade que não trabalhamos o entendimento de consentimento. Porque a sociedade brasileira é uma sociedade muito sexualizada, né? Assim, a gente sempre teve muitas mensagens verbais, não verbais, né, imagéticas, muito ligadas à sexualização dos corpos, né? Enfim, somos um país tropical e de corpos nus e seminus por aí, com muita tranquilidade, e tá tudo certo, é isso mesmo. Mas a gente não passou por um processo de educação sexual desses corpos, né? Que o fato de eu estar na rua, de uma mini saia, ou de biquíni, ou de sunga, fazendo caminhada na beira do Lago Paranoá, não me dá
não é um sinal, uma abertura para o outro vir para mim e vai falar do meu pulando corpo etapas, né? sexualizado, né? Uhum. Então, a gente tem existe uma categoria de pornografia hoje na internet, muito difícil de se reconhecer, que chama porn soft porn, né? Que é a mulher que está amamentando e gravando um vídeo que está amamentando, sensualizando aquela amamentação. É intencional, ela cria esse vídeo para isso, né? Ou ela está fazendo uma comida na cozinha e alisa comidas, né? Pepino, cenoura, lá. E aqui são mensagens sexualizadas, tudo muito sexualizado. Porque o ser humano, de modo geral, tem muita dificuldade de lidar com sua própria sexualidade. Nomear aquilo que você sente, nomear e dar limites para isso, né? A gente tem dificuldade de falar sobre isso com os filhos, né? Os pais têm pavor dos filhos saberem que eles têm relação sexual, né? E aí eu falo muito, gente, quanto mais normalizado for essa conversa dentro de casa sobre um corpo de um homem, um corpo de uma mulher, um corpo de uma mulher com mulher, um homem com... Enfim, corpos são sexualizados. Só que existe espaço, existe local para isso acontecer, né? Tempo. E que corpos de criança e de adultos não se sexualizam juntos, né? Então, isso, pegando um gancho do que a Natália está falando, de reconhecimento da violência, né? Então, essa semana eu atendi uma jovem no adolescente, que ela só foi se dar conta que que aquilo que o pai dela fazia era violência sexual, agora, com 16 anos. E ela chega e ela fala, olha, era isso. Então, que o pai dormia com ela na mesma cama e ela acordava com os dois nus na cama e sua vida inteira, desde pequenininha, 3 aninhos, 4 aninhos, com ela sempre assim, o pai com a mão no corpo dela, ela com a mão no pênis do pai, etc. E aí o pai, enfim, faz uma violência mais grave e aí ela se dá conta, ela fala, então aquilo tudo que ele fazia não já era violência sexual. Então, isso é das coisas que a gente precisa de trabalhar com as crianças, né? Reconhecimento dos sinais da violência, comportamentos estranhos. Porque a gente tem mania de falar assim, ninguém pode mexer na sua pepeca, ninguém pode mexer no seu pupil. Não, comportamentos estranhos. O que né? te gera desconforto. O que é estranho de um adulto em relação à criança, né? Adultos que param suas vidas para ficar por conta de criança em festas, né? Tá um churrasco de todos os amigos. Aí tem sempre um adulto que é aquele que não gosta de ficar junto com os adultos. Ele só fica com as crianças na piscina. É estranho, né? Adultos que estão sozinhos em algum lugar e que ficam parados olhando para a criança, né? Eu tive um relato desse uma vez. Ele parou e ficou horas, minutos olhando para mim sentado numa outra mesa. É um comportamento estranho, né? Adultos que ficam querendo conversa com criança o tempo inteiro, puxando conversa o tempo inteiro, né? É comportamento estranho. Então, adultos andam com adultos, crianças andam com crianças, adolescentes andam com adolescentes. A gente tem um processo de parentalização muito grande nas famílias, especialmente nas famílias de baixa renda, por falta de opção, inclusive. O que é o processo de parentalização? Eu tenho um filho mais velho e tenho 4 filhos mais novos, e eu pego esse filho mais velho, que tem 15 anos, para olhar esses filhos mais novos enquanto eu vou trabalhar, enquanto eu vou ao mercado, enquanto eu vou não sei o quê. Muitos casos de violência cometidas por adolescentes contra crianças se dão nesse cenário, nesse processo que a gente chama de parentalização. Né? Adolescente anda com adolescente, criança anda com a criança e adulto anda com adulto. Toda e qualquer mistura disso precisa ser vista com atenção e alerta e cuidado. Né? E essa coisa da sexualização das crianças que também precisa ser vista com muita atenção. Criança não namora. Ainda hoje temos que falar sobre isso, né? Porque o TikTok, que eu considero, né, especialmente o esgoto do que há na internet, e tem vídeos de meninas gravando o seu diário de como é namorar. Eu e meu namorado, elas têm 11 anos, elas têm 12 anos, né? Casais desse tipo, incentivados pela mãe, incentivados pelo pai, etc., que levam o menino para o cinema, que levam o menino para não sei aonde, para se encontrar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que a subjetivação, hoje em dia, ela se dá muito mediada pela internet. Então, assim, recado para pai e mãe. Olhem o que seus filhos estão fazendo, vendo na internet. Quais são os padrões que eles estão seguindo na internet. Olhem quem está no For You deles no TikTok. Quem é que o algoritmo dele está lendo ali, o que ele vê de forma repetitiva. O que ele está... Aquilo ali é um padrão de subjetivação. O que é subjetivar? A gente está virando gente. Ninguém nasce gente. A gente se torna gente ao longo do tempo. E antigamente a gente tinha um núcleo menor que incentivava essa subjetivação, que servia de referência para essa subjetivação, que era aquela comunidade micro ali, e hoje a gente tem o mundo inteiro
que pode estar ao alcance da mão para influenciar o processo de subjetivação dos meus filhos. Então, os padrões comportamentais, os padrões de pensamentos, padrões reflexivos estão muito mediados por aquilo que eles veem na internet. E muitas violências estão vindo dali. Que tema, né? Que riqueza que a gente tem para dobradinha. Vai ter dobradinha aqui, porque não tem como, né? Vamos ter dobradinha, mas em função do nosso tema, a gente vai se despedir. Eu vou pegar essa fala aí, eu quero você que está assistindo, que é pai, que é mãe, que é tio, que é professor, que é cuidador, foca nessa última fala. E eu acho que a aproximação das famílias precisa ser o nosso desfecho de atividades de família, precisa ser nosso desfecho de hoje. Então, a gente se despede agradecendo a vocês, ao conhecimento que vocês nos trazem, que nos fazem pensar. Eu acho que eu brinquei menos hoje, deve ser por isso que me fez refletir tanta coisa. É verdade. Então, agradeço a vocês a participação. Muito obrigada, Fernanda, Natália, muito obrigada por vocês aceitarem o convite, né, de estarem aqui conosco. Um tema muito relevante, muito conteúdo, mas nós estamos aqui, né, para falar, por isso o tema Fala Mulher, né, somos mulheres que estamos aí com a oportunidade de ter um espaço privilegiado de estar também jogando para o mundo uma outra opção, né? Sim. Que é a prevenção, que é a orientação, que é o esclarecimento, e nada melhor do que pessoas que estão aí na linha de ponta, na execução, para estar conversando conosco. Então, muito obrigada. Está aí para vocês se despedirem. Obrigada. É um tema que eu gosto muito de falar, a gente vai falando aqui, né? Vai perdendo até a noção do tempo. Eu acho que eu queria deixar, assim, para finalizar, é que a calma educa, né? Eu acho que a gente precisa lembrar disso, que a calma educa. A gente tem vivido um mundo muito agitado, de muita informação, de muita luz, muita tela, muita coisa, tudo né? Muito, né? Tudo muito. A gente nem sabe explicar, né? Porque é um mundo muito agitado, mas a calma educa, né? E o que eu queria colocar aqui é que a educação positiva, que a gente tanto fala, não é permissividade, não é permitir tudo, pode tudo, né? É o contrário. É humanidade, é acolhimento, mãe e pai não sabe tudo, né? Não tem problema não saber tudo, tem que buscar mesmo conhecimento. Nós também somos seres humanos, nós estamos vivendo uma outra geração, um outro mundo, né? Um mundo que é tudo para ontem, né? O que é notícia hoje, amanhã já não é. Então é um mundo diferente, a gente tem que aprender mesmo. Então, pais, mães, dialoguem, conversem, né? Tentem chegar num ponto comum com seus filhos, né? Vocês podem sim criar liderança, criar respeito sem partir para agressividade, né? O diálogo, ele é fantástico. Eu acho que o afeto e o diálogo é o que vai salvar o mundo. E essa é a minha mensagem, e dizer que contem comigo, né? Queria deixar mais uma vez aqui declarado, né, a minha força de vontade de transformar esse mundo. Muito obrigada, foi um prazer, Fernanda, estar com você. Eu que agradeço, foi uma delícia o bate-papo. A Natália falou, passa rápido mesmo, né? Eu agradeço a oportunidade, eu trabalho com essa temática há 14 anos, e eu falo que um pedacinho da minha função nisso tudo é falar sobre isso, né? E trazer espaços que possam ser discutidos de forma técnica, eu falo muito isso, né? Sim. De forma efetiva e afetiva. Né? Ai, que bom. E eu queria deixar assim num final uma frase que eu repito muito, muito mesmo, que é de um psicoanalista chamado Jung, né? Ele diz assim, domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E mesmo a gente como pai e mãe, achando que a gente conhece todas as teorias e todas as técnicas e todas as verdades, a gente não pode esquecer que quando a gente vai falar com o filho, a gente precisa tocar aquela alma humana como alma em formação, de uma forma delicada, para que ele consiga, enfim, ouvir aquilo que a gente está falando. Porque a conexão precisa vir antes da correção. Se isso for invertido, ele não vai te escutar. Obrigada. É isso. Obrigada.